Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Quando a casa parece vazia, Deus vê possibilidades. Aqui fala a história da viúva do profeta em 2 Reis 4, revela o poder de Deus em transformar crises em milagres, a partir do que já está nas mãos do necessitado. A mulher estava endividada, aflita e ameaçada de perder seus filhos. Não havia recurso, não havia esperança humana, e nesse cenário de dor surge a voz do profeta Eliseu com uma pergunta que atravessa todos os séculos: declara-me o que tens em casa. Então esta viúva estava em crise pela dor, pela perca, pela ameaça. A mulher era esposa de um dos filhos dos profetas, provavelmente discípulo de Eliseu. E ele havia morrido servindo a Deus, deixando a sua família vulnerável. A lei permitia que o credor levasse os filhos como escravo até a dívida ser paga. A viúva não enfrenta somente uma crise financeira naquele momento, mas também uma crise que a gente esquece de falar, que está muito atuante nos dias de hoje, uma crise emocional, uma crise familiar. Nos dias de hoje tem acentuado esse tipo de crise, e essa situação representa muitos que servem a Deus e ainda assim atravessam desertos profundos. Nós não sabemos a vida do nosso irmão, o que está angustiando ele, o que está travando. Sabe, todos nós estamos passando por momentos difíceis, pessoas que buscam a Deus, que andam com Deus, encontram maiores dificuldades ainda neste mundo. Mas existe uma pergunta divina no meio desse caos: o que tens em casa? Eliseu não traz uma solução imediata e pronta para a mulher, ele leva a mulher a enxergar o que ainda possuía. Ela responde: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E essa resposta revela duas grandes verdades. A primeira é que ela olha para a falta antes de olhar o que tem. Sua serva não tem nada em casa. Percebemos que perdemos, a dor nos torna, na verdade, muito seletivo. A gente percebe o que perdeu, mas ignora o que Deus preservou. E o segundo é o azeite parecia insuficiente, porque a mulher menciona o azeite com desdém. Para ela era pouco demais para fazer diferença. Para Deus era exatamente o ponto de partida. O azeite simboliza a unção, a presença de Deus. O que resta da graça de Deus em nós. O céu não começa pelo muito, começa pelo pouco, pelo resto. A obediência libera milagre. Ponha isso na sua mente. A obediência libera milagre. Eliseu dá 3 direções que mudam o destino daquela casa. Vai, pede vasos emprestado, não poucos, diz ele. O milagre exige preparação. Os vasos representam a expectativa. Quanto mais vaso, maior o milagre. Deus opera segundo a medida da sua fé, por isso eu falo que nós temos que exercitar a nossa fé, praticar tudo que você exercita, funciona melhor. Ela entra e fecha a porta. Milagres acontecem na intimidade, não na exposição. Hoje em dia, muitas pessoas expondo a vida delas de uma forma que não deveria e para quem não deveria. E isso acaba trazendo distância com Deus. O que Deus faz é íntimo. Não tem que ser exposto. Portas fechadas falam da separação, da consagração e do foco que você deve ter. Depois ele diz: deita o azeite nos vasos. A parte de Deus é o azeite, a parte da mulher é derramá-lo. O sobrenatural acontece quando obedecemos sem tentar entender. Quando existe a participação humana. Lembre-se que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou: retirem a pedra, porque a participação humana sempre está envolvida no milagre.
O milagre da multiplicação foi quando o céu respondeu à fé daquela mulher. Enquanto havia vasos, houve azeite. A multiplicação não veio porque o azeite era muito, mas porque a fé criou espaço para o milagre fluir. O azeite só parou quando acabaram os vasos. Isso nos ensina, não é Deus quem limita o milagre. Somos nós que limitamos o espaço. O extraordinário de Deus sempre se manifesta sobre a disposição humana. A mulher derramou e Deus multiplicou. A fé obedece e Deus realiza. E o propósito do milagre é uma libertação para o nosso futuro. O profeta orienta: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. O milagre não foi momentâneo, foi duradouro. Deus não apenas livrou os filhos, mas garantiu o sustento para aquele futuro. O propósito do milagre não era somente suprir a dívida, mas restaurar a dignidade, preservar a família e mostrar que Deus honra aqueles que o clamam. E o que Deus pergunta para nós nos dias de hoje? A pergunta divina que ecoa para nós é a seguinte: o que tens em casa? Você tem fé? Você tem orado? Você tem uma promessa de Deus? Você tem azeite escondido? Uma pequena chama de esperança? Deus não pergunta o que você perdeu, mas o que ainda resta. É a partir disso que ele opera. O azeite da viúva estava esquecido e desprezado, mas nas mãos de Deus se tornou abundância. Milagres começam com perguntas simples. A história termina com portas fechadas, vasos cheios e uma família restaurada. Amém? Onde havia lágrima, Deus colocou alegria. Onde havia ameaça, Deus trouxe libertação. E o mesmo Deus continua perguntando: o que você tem em casa? O céu só precisa de um pouco para fazer muito. Só precisa de um resto para gerar abundância. Só precisa de um azeite para encher os vasos. Amém, meus irmãos? Que essa palavra frutifique no seu coração. Que você continue mantendo a fé para que o milagre vai acontecer. Que a paz venha reinar na sua vida e na vida dos seus. Que a alegria seja transbordante. Que a obediência seja o principal foco do seu e da sua família e da sua casa, para que não haja a falta das coisas que você mais necessita. Lembre-se, o que você tem é o suficiente para Deus trabalhar na sua vida. A fé que você tem é o suficiente para Deus multiplicar na sua vida. Por isso, vamos orar para que Deus multiplique ainda mais neste final de ano que nós estamos chegando. Amém? Senhor, graças te damos, Pai, por este momento, Pai, por esta palavra maravilhosa, por essa oportunidade que temos de estar ao teu lado, de nos aconchegar ao Espírito, de viver uma vida digna e justa ao seu lado, Senhor. Que palavra maravilhosa que nos mostra, Pai, uma casa sem esperança e voltando a criar todas as expectativas, dar a volta por cima, pagar tudo o que deve e ainda sobrar para ter vida futura, Senhor. E é assim que o Senhor age nas nossas vidas. Queremos ter essa oportunidade. Sempre temos algo dentro de nós que pode ser multiplicado. Sempre existe, Pai, azeite, Senhor, guardado em botija que às vezes esquecemos, se torna esquecida, porque o nosso foco talvez tenha se rendido, Pai, a outros tipos de problemas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai, que está chegando esta palavra, seja no casamento, seja na família, Senhor, seja na vida financeira, seja na saúde, seja em outras situações e circunstâncias, que o Senhor multiplique com aquilo que temos, para que não venhamos, Pai, sofrer consequências desastrosas mais na frente. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, que habita no meio de nós e que vai trazer paz, alegria e graça para nossas vidas, em nome de Jesus. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?